Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje juntos vamos colocar os nossos olhos sobre o livro de João e aprender coisas preciosas. Quero repartir com você aquilo que Deus falou comigo durante essa leitura. O João, que escreveu esse precioso livro, não é o João Batista, né? Ele é o João, discípulo de Jesus. João, ele era filho de Zebedeu e foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele estava presente em momentos cruciais, não somente da vida, mas do ministério de Jesus. Junto com Pedro e Tiago, eles estavam em momentos, se é que eu posso dizer assim, extraordinários. A Bíblia vai dizer que João era tão próximo, tão íntimo de Jesus, que ele reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. Agora, vamos de alguma maneira colocar os olhos no que esse homem de Deus escreveu e juntos crescer e aprender coisas preciosas. Ele começa falando sobre a divindade de Cristo. Na verdade, um dos grandes propósitos de João escrever esse livro é provar e demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele começa isso de maneira extraordinária, dizendo que Jesus Cristo estava presente na criação e não somente estava presente lá, mas que sem ele, nada do que foi feito se fez. O que ele quer dizer com isso é que Jesus é Deus, que Jesus é eterno e que Jesus, junto com o Pai e com o Espírito, criou todas as coisas. A Bíblia vai dizer aqui, no versículo 5, que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Isso é extraordinário, porque é muito comum eu e você pensarmos que existe uma guerra, uma briga entre luz e trevas. Mas a grande verdade é que quando a luz ela chega, as trevas vão embora. Assim, quando Jesus Cristo chega na vida de qualquer pessoa, ou seja, qual trevas a pessoa está passando, quando Jesus Cristo chega, a luz chega. Outra coisa que me impressiona no capítulo 1 é que Jesus veio para o que era seu. Jesus estava no meio deles. Deus estava no meio deles e eles não o conheceram, não o reconheceram. E eu fiquei pensando sobre isso, porque hoje Deus também está em nosso meio. Hoje o Espírito de Deus habita entre nós. Será que como esses homens eu não estou de alguma maneira desprezando Ele, ou não reconhecendo Sua presença? Outra coisa preciosa que me chama a atenção aqui no livro de João e nesse início é que João vai falar agora sobre João Batista e de alguma maneira, se tem alguém precioso nas Escrituras, é esse homem chamado João Batista. João Batista sabia muito bem quem ele era e sabia muito bem quem não era. Quando alguns homens chegam até ele e perguntam: quem é você? Você é um profeta? Você é um Messias? Né? Você é o Elias? E ele diz: não, eu não sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Sabe o que João Batista estava querendo dizer? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E meu irmão, se de alguma maneira eu não souber quem eu sou, eu vou deixar as pessoas dizer quem eu sou. Eu vou deixar a sociedade dizer quem eu sou. Por isso quero te dizer uma coisa: coloque os seus olhos nas Escrituras e através delas compreenda quem você é e quem Deus é. João Batista era um homem extraordinário. E quando as pessoas viram ele, viram a maneira que ele vivia, viram como ele se portava, viram o seu caráter, eles pensaram que ele era o Messias. De certa forma, João era tão parecido com Jesus, que era confundido com o próprio Jesus. E eu quero dizer algo para você: como as pessoas têm nos visto? Será que eu me pareço com Jesus? Será que você se parece com Jesus? Será que o nosso caráter, a maneira que a gente vive, tem demonstrado isso? No capítulo 1 ainda, uma impressionante história que fala sobre conhecer Jesus de maneira mais profunda, é sobre alguns discípulos de João que começam a seguir Jesus. Eles começam a andar atrás de Jesus, Jesus olha para trás e diz: o que vocês querem? E essa pergunta é uma pergunta impressionante e me fez pensar. Se Jesus me perguntasse hoje o que eu quero, será que eu diria um bom emprego, um bom salário, fama ou qualquer outra coisa? A grande verdade é que as respostas desses homens me impressionam. Eles olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, onde você mora? Em outras palavras, Senhor, a gente quer relacionamento, a gente quer te conhecer de maneira mais profunda. E isso de verdade aconteceu. Jesus abre a sua casa, tem um tempo com eles. E eles saem de lá felizes porque conheceram Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E eles saem de lá de maneira mais íntima e mais próxima de Jesus. No capítulo 2 tem uma história muito conhecida, que é Jesus transformando água em vinho, uma história preciosa e que tem muito a nos ensinar. E a primeira coisa que eu aprendo é que Jesus, ele ia a festas, ele se relacionava com as pessoas, ele era presente na sociedade um dos seus dias.
né? E às vezes, de alguma maneira, a gente tem se isolado ou não tem feito parte de certos lugares, né? Mas a grande verdade é que para a glória de Deus se manifesta, às vezes a gente precisa estar em certos lugares e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus nesses lugares. Outra coisa impressionante que me chama a atenção é que esse casal que ia se casar chamou Jesus para fazer parte do seu casamento. E porque Jesus estava lá, tudo foi diferente. O que poderia ter sido um caos, a grande verdade é que se tornou algo precioso e poderoso. Quero dizer a você, convide Jesus para fazer parte da sua vida, dos seus negócios, da sua família, das suas amizades. Outra coisa é que esse casal não somente chamou Jesus, mas chamou também seus discípulos. Chamou os discípulos de Jesus. Quero dizer a você, chame Jesus para o seu casamento ou para tudo que você for fazer, mas também chame amigos, chame irmãos em Cristo para estar com você, pessoas que vão orar por você, pessoas que vão edificar a sua vida, pessoas que vão se alegrar com suas conquistas e chorar com você nas suas derrotas, né? Isso é muito precioso. E outra coisa que me chama a atenção é que quando, de alguma maneira, Maria fala para Jesus sobre o que estava acontecendo e ela então diz para os servos, faça o que ele disser. E porque eles fizeram o que Jesus disse, coisa preciosa e extraordinária aconteceu, né? É muito comum eu e você nos depararmos com situações, momentos onde a gente não sabe o que fazer ou não sabe para onde ir. Quero te dizer uma coisa, faça o que Jesus falar para você fazer e você vai ter êxito e você vai bem. Ainda aqui no capítulo 2, tem uma história também muito importante, que é quando Jesus chega no templo e ele vê que o templo, que era um lugar onde era para buscar Deus e de alguma maneira as pessoas se encontrarem com o Pai, estava se tornando um lugar de comércio, um lugar onde as pessoas estavam fazendo coisas que não deviam fazer. E isso me chamou a atenção algo, né? Porque essas coisas eram necessárias. Ter animais para serem vendidos era necessário, porque havia pessoas e viajantes que vinham de fora e não podiam trazer os animais consigo, então eles compravam no templo. Então era necessário esse espaço, esse lugar onde se vendiam as coisas ou trocavam moedas, né? Havia cambistas ali. Mas isso tomou uma proporção tão grande que aquilo que era necessário, o importante, estava tomando espaço de outras coisas e tomando um espaço muito maior do que devia. E a grande pergunta é, o que será que no templo, hoje que é a minha vida, tem tomado uma proporção tão grande e roubado talvez espaço de coisas preciosas? O que será hoje que existe talvez no meu coração, no templo do Espírito, que está errado e que precisa ser removido, tirado, arrancado dali, né? A grande verdade é que Jesus não somente expulsou os cambistas e os animais, mas ele derrubou as mesas para que de alguma maneira eles não voltassem para lá. Existem certas coisas na nossa vida que a gente não apenas tem que tirar ou remover as coisas superficiais, mas a gente precisa ir mais profundo e acabar com a raiz das coisas para que essas coisas não voltem ou não façam parte da nossa vida novamente. E para encerrar, no capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos, um religioso da época, e que procura Jesus à noite. E a grande pergunta é, por que será esse homem procurou Jesus para conversar à noite? A grande verdade é que esse homem, talvez, por ser um religioso da época, um homem de reputação, tinha vergonha de estar com Jesus durante o dia, né? E isso, com certeza, é algo que impede ou atrapalha as pessoas de conhecerem Jesus, de ter um encontro com Jesus. Talvez a fama, talvez o cargo que possui no trabalho, né? E tantas outras coisas podem atrapalhar um encontro tão precioso com Jesus Cristo, né? E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus Cristo, conversando com esse homem, fala sobre nascer de novo. Jesus não falou sobre nascer de novo com a mulher que foi pega em adultério, ou até mesmo com a samaritana, ou com homens que aos nossos olhos são muito mais pecadores. Ele falou sobre nascer de novo com Nicodemos, que era um homem religioso. Esse homem que de alguma maneira que achava que por cumprir os quadradinhos ou que por fazer certas coisas tinha o favor de Deus. Jesus olha nos olhos dele e diz, é necessário você nascer de novo. Você precisa se encontrar com Deus de verdade. Você precisa nascer de novo, né? E nessa famosa conversa com Nicodemos é que Jesus, ele de alguma maneira fala um dos textos da Bíblia mais preciosos. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus quer que não somente Nicodemos nasça de novo, Ele quer que Nicodemos tenha uma nova vida em Cristo. E esse com certeza é o desejo de Deus para mim e para você. Que eu e você tenhamos um encontro com Jesus Cristo, mesmo ter uma nova vida, novos interesses por Deus e viver para Ele. Deus te abençoe e até a próxima.